Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. Depois de uma pequena pausa, estamos aqui de volta e um pouco atrasados, assim, não pra vocês não vão sentir isso, o episódio vai sair no horário normal, mas eu estou gravando ele no sábado de manhã. Agora são 8 da manhã, sábado dia 22. Esse episódio vai ao ar, eu espero que até meio-dia, né, porque eu vou gravar aqui rapidinho, editar e já postar. Eu espero que isso não vire um hábito. E aí daí, como eu não sabia direito qual tema trazer aqui pra vocês hoje, porque eu ando uma cinéfila aposentada, eu não tenho visto filmes. Inclusive, o episódio de assistidas de março provavelmente vai ser um episódio bem magrinho, porque até agora eu vi muito poucos filmes. E eu espero melhorar isso na próxima semana, porque a gente ainda tem 10 dias, na verdade 9, né, pra acabar o mês. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Eu fiz algumas mudanças na minha rotina, eu voltei pra academia. Eu já fazia ano passado, mas é que eu morava em outro lugar, a academia era muito perto de casa, então eu consegui ir de manhã, que eu gostava muito de acordar cedo, ir na academia, voltar pra casa, tomar banho e ir pro serviço, que eu ia de carro porque eu morava um pouco mais longe. Agora eu moro perto do meu serviço e longe da academia. Então eu não consigo mais fazer esse rolê de manhã. Então eu vou na academia quando eu saio do serviço. Com isso eu chego em casa mais tarde, mais cansada. Então eu tô mal dando conta das minhas tarefas de casa que eu tenho que fazer à noite. Quiçá ver um filme e tal. Então tá um pouco difícil, mas eu acredito que é uma questão de hábito. Eu vou me habituar a essa rotina e vou conseguir voltar a colocar filmes no meu dia a dia. Então, né, porque eu não sabia sobre o que falar direito, eu tentei recorrer a formatos que eu já tinha feito anteriormente. Então hoje temos mais uma edição do Só Eu Vi Esses Filmes. É um formato que ele já teve 4 edições no passado. Geralmente eu pego filmes, entre muitas aspas, mainstream, filmes norte-americanos, filmes com atores conhecidos, mas que eu tenho a impressão que eles não são muito falados, às vezes parece que só eu que assisti eles. Hoje eu queria fazer isso, mas um pouquinho diferente. Eu queria sair um pouco do eixo Estados Unidos, pegar uns filmes franceses que eu assisti em situações diferentes, e eu tenho a impressão que só eu assisti esses filmes. Até pelos amigos do Letterboxd, tem 1 ou 2 amigos assim que eu sei que assistiram. Tem uma amiga minha que eu sei que viu os 2 filmes e a gente já conversou sobre, mas no geral eles não são muito falados e nenhum dos 2 estão disponíveis aqui no Brasil. Eu acho que isso também dificulta um pouco o acesso deles. Mas eles já estiveram disponíveis porque foram 2 filmes que eu assisti de maneira legal enquanto eles estavam disponíveis, né? Então, sem mais delongas e também sem spoilers, lembrando, esse podcast nunca tem spoilers, a não ser que eu fale que vai ter spoilers, mas sempre deixo avisado. Eu vou falar de 2 filmes hoje, que é O Céu de Alice e Jack no Reino das Mulheres, começando por esse. É um filme de 2014, dirigido pelo Riyad Sattouf. É um filme francês e foi o filme que me fez assinar a MUBI. Acho que isso foi em 2021, que assim, eu já conhecia a MUBI, eu já conhecia a fama da MUBI, mas eu não sei porque eu nunca tinha assinado, era caro e tal. Eu tinha visto que tinha os esquemas do mês grátis, o famoso link com o mês grátis. Inclusive, na descrição desse podcast tem um link pra você conhecer a MUBI e ganhar 30 dias de graça. Mas naquela época eu acho que, sei lá, eu tava sempre esperando o melhor momento, sabe, pra fazer essa assinatura. E aí teve um dia que uma colega minha postou que tinha assistido esse filme, que na época, né, em 2021, ele tava no catálogo da MUBI, mas ele já tava de saída, assim. E aí ela postou que tinha assistido e que tinha sido uma loucura, e ela falou sobre o que era o filme, e eu achei muito interessante. Eu falei, nossa, eu quero assistir esse filme. Então foi meio que um surto, assim, de eu ver um story e do nada, assim, falar, nossa, eu quero ver esse filme e vou assinar a MUBI. E foi isso que aconteceu, foi uma coisa muito, assim, de case de propaganda. Jack no Reino das Mulheres é um filme francês que ele tem uma distopia ali, um elemento distópico. É um mundo invertido, é um mundo onde as mulheres têm o poder que hoje os homens têm, e os homens são oprimidos. Tem um contexto um pouco mais de países muçulmanos, talvez, porque é uma autocracia, assim, é um estado muito militar, e tem toda uma questão de vestimenta nos homens, que eles têm essa roupona com esse véu e tal, eles precisam se esconder, e eles são relegados a tarefas domésticas, enquanto que são as mulheres que fazem tudo de importante, são elas que são donas de empresas, de negócios, de comércio, são elas que têm o poder político, que têm influência, enfim. E aí esse país é governado por uma general, e essa general tem uma filha, que é a Charlotte Gainsbourg, e aí vai ter um baile, que é uma possibilidade rara dos homens participar da sociedade, e aí nesse baile a Charlotte Gainsbourg vai escolher
O marido dela tem essa vibe Cinderela, né? Mas o nosso protagonista é o Jack, do título. E ele é apaixonado pela Charlotte Gainsbourg, porque tem essa questão da autocracia, esse culto da personalidade. Então a figura dela tá em muitos lugares. Ela é um grande ícone pop e tal. Ele tem um pôster dela na casa dele, ele é apaixonado por ela. Então ele fala, esse é o meu momento, eu vou conquistar essa mulher. E aí segue-se a história, né, que é uma grande sátira, né? É um filme com uma vibe mais leve, assim, essa vibe de comédia, mas com essa situação de inversão para mostrar quão absurdo é invertido, logo quão absurdo é a situação desinvertida, que é o que acontece em muitos lugares, né? É uma ferramenta narrativa você inverter algum tipo de situação para acentuar como ela é bizarra. Isso já aconteceu em vários lugares, isso já aconteceu com um filme que eu assisti esse mês, que eu vou contar no episódio de assistidos de março, né? Mas, enfim, aqui nesse filme o diretor é um homem. Então não tem algumas sutilezas que eu, sei lá, espero do cinema feminino, sabe? Eu não amo esse filme, eu realmente acho que tem algumas horas que ele perde um pouco a mão nas falsas simetrias. E tem todo o rolê do filme emular um pouco a cultura, não a cultura muçulmana, mas tipo, o que às vezes eu tenho a impressão é que ele é o que a gente vai esperar de uma cultura muçulmana, não do que realmente ela é. Então, às vezes eu penso um pouco o quão é uma visão externa, mas eu estou falando isso de uma visão externa, porque eu nunca tive essa vivência, e o diretor, pelo nome dele, parece que tem, então não vou questionar isso dele. Mas eu tive uma impressão meio esquisita, né, da ambientação que foi escolhida pro filme. Ele não é um filme longo, ele tem 90 minutos, mas tem alguns momentos que realmente acontecem umas coisas que eu fico ok. Como disse, não é um dos meus preferidos, não é uma indicação mais certeira, mas é um filme bizarro. E eu gosto de filmes bizarros, é um filme muito diferente. Principalmente naquela época, 2021, eu tinha muito menos repertório do que eu tenho hoje, então eu fiquei tipo, nossa, que cinema diferente, sabe? E é tipo um filme mainstream francês, mas é que aqui pra gente não chega tanto a esse tipo de cinema, né? Mas na época eu fiquei muito assim, uau, nossa, que coisa diferente. Eu lembro de achar engraçado algumas coisas e eu gosto muito da Charlotte Gainsbourg, então acho que só dela tá lá já é uma recomendação válida. O filme tem um plot twist na cena final que eu não vi chegando, foi uma grande surpresa, eu achei uma boa surpresa, eu achei engraçado. Não sei como eu me sentiria com esse filme hoje, né, tendo as referências que eu tenho hoje, tendo a cabeça que eu tenho hoje, que é diferente da minha cabeça de 4 anos atrás, né, mas foi um filme que eu gostei de ter visto, foi um filme que pouquíssimas pessoas do meu círculo viram, e foi um filme que naquela época já saiu da MUBI. Quando eu vi, ele já tava assim, com o avisinho que ele ia sair em breve, e nunca mais voltou, nunca mais vi em lugar nenhum. Então eu acho que fica essa recomendação de filmes assim pra deixar no cantinho do seu radar, porque vai que ele brota em algum lugar. Então vocês ouviram primeiro aqui essa recomendação. O segundo filme de hoje é O Céu de Alice. É um filme da Chloé Maslow, também é um filme francês. Esse filme eu vi, se não me engano, no My French Film Festival de 2022. Eu acho que foi 2022, é um filme de 2020, então por isso que eu acho que foi 2022 que esses filmes costumam demorar um pouco para chegar aqui no Brasil. O My French Film Festival é um festival de cinema francês que acontece todo ano. Eu acho que é no começo do ano, não me recordo, mas na época, como ainda era pandemia, ele tinha um catálogo muito grande online. Hoje em dia eu acho que ele ainda tem um catálogo online, mas eu acho que diminuiu um pouco os títulos, né? Porque é um festival físico, né? Que acontece em alguns cinemas em algumas capitais, né? Aqui no interior eu tenho que depender das coisas que são online. Eu acho que já teve esse ano o My French Film Festival, mas eu acho que só tinha curta online, alguma coisa assim. Não me recordo totalmente, mas eu lembro que esse ano tinha vários filmes online, eu assisti alguns, e assisti esse, e eu gostei muito desse filme. É um filme de época, acontece acho que nos anos 50. A Alice, ela mora na Suíça, eu acho. O filme é falado em francês, né, mas ela mora na Europa, e sei lá, ela é órfã, tem algum contexto assim de vida triste que ela resolve ir pro Líbano começar uma vida nova, assim, no começo da vida adulta dela. E aí ela fica muito encantada, ela vai pra Beirute, ela fica muito encantada com a cidade, e aí rapidamente ela se apaixona por um cara lá, e é muito fofo. É um filme muito fofo, ele tem uma vibe
que me lembra um pouco a Amélie Poulain, assim, porque ela tem o jeitinho dela, sabe? Ela tem um negocinho ali que é um pouquinho esquisito, mas esquisito fofo. E tem algumas cenas, algumas dicas visuais para algumas cenas que são muito bonitas. E tem um negocinho ali também divertidinho, apesar de não ser um filme infantil. Vamos lembrar que é um filme francês, né? Ele trata com muito mais naturalidade alguns temas que pra gente é um pouco mais, não exatamente tabu, mas o pessoal fica, nossa, eu não sei o que tem. E aí ela tá lá em Beirute vivendo o sonho dela, né? Construindo a família dela. Até que eventualmente começa a ter uma ameaça de guerra civil, assim, meio que rondando. E aí, não vou falar que o castelo de cartas dela caiu, mas as coisas começam a ficar um pouco mais complicado. Então tem esse tom muito lúdico no começo do filme, e aí ele, pouco a pouco, ele vai ficando um pouquinho mais sombrio, porque a realidade começa a ficar cada vez mais pesada. A protagonista desse filme é a Alba Rohrwacher. Ela é irmã da Alice Rohrwacher, que é uma diretora italiana. A Alba é uma atriz que, se você já viu alguns filmes europeus, você deve lembrar do rosto dela, porque ela tem um rosto meio marcante. Apesar de ela não ter sido protagonista de muitas coisas, tem muitos filmes que ela tava meio que por ali. Ela fez A Filha Perdida, ela fez A Quimera, ela fez... A Quimera é filme da irmã dela, né? O Lázaro Felici também é da irmã dela, ela trabalhou bastante com a irmã dela. Muitos filmes, assim. Ela tem bastante filme na filmografia dela. E ela tem um rosto marcante. Então, se vocês virem o pôster, talvez vocês reconheçam ela de algum lugar, ou olhem e falem, nossa, já vi essa mulher em algum lugar, mas não lembro onde. E o filme é muito fofo. Eu lembro que na época eu gostei muito, eu dei 4 estrelas. E eu fiquei assim, com quentinho no coração. Apesar dele ficar um pouco pesado, ele, no geral, tem uma vibe bem positiva, assim, otimista. Não sei o quão sensível isso é para os conflitos que realmente aconteceram no Líbano, não tenho esse contexto. Não sei o quanto é uma coisa meio uma visão europeia de uma coisa de fora, né? Em 2022, que quando foi que eu vi esse filme, eu era diferente do que eu sou hoje, então não sei como seria rever esse filme. Mas eu lembro de gostar muito, eu lembro de achar muito fofo, e eu lembro que a estética dele, assim, não só a fotografia, mas toda a parte estética dele é muito bonita, muito fofa, e eu gostei por causa disso, porque eu gostei dessa personalidade dele. No geral, eu recomendo bastante esse filme, se vocês tiverem oportunidade, às vezes em alguma mostra, alguma coisa assim aleatória, um Sesc da vida, ou se ele brotar magicamente em algum streaming, eu recomendo bastante esse filme, eu tenho vontade de rever ele, eu tenho vontade de fazer mais material dele, porque eu lembro de gostar muito desse filme na época. Mas aí ele sumiu e quase ninguém viu, e aí eu fico triste, porque às vezes eu vejo muito filme esquisito, ou muito filme que eu acho ideias interessantes, execução mais ou menos, né, nessa vida, mas quando eu vejo um filme que eu gosto muito, eu quero que muitas pessoas vejam ele. Quando não tá disponível, é tão triste, sabe? Mas enfim, essas foram as recomendações de hoje. Um episódio um pouco mais breve, até porque são filmes que eu assisti há muito tempo atrás, então eles não estão tão frescos na minha cabeça. E também, talvez se eu rever hoje, talvez eu mude algumas impressões que eu tenho deles. Mas, de toda maneira, eu acho que são recomendações válidas, porque são filmes muito diferentes entre si, e filmes diferentes de outras coisas que eu estou acostumada a ver, que eu estou vendo no cinema mainstream hoje em dia também. Então, eu acho que são recomendações válidas por isso, né, pra gente assistir coisas diferentes, pra gente dar uma exercitada no cérebro também. Ouvir uma língua diferente também sempre é bom. E uma pena que eles não estão disponíveis, né? Mas essas foram as dicas de hoje. Espero que tenham gostado. Semana que vem a gente se vê de novo. Fiquem de olho nas minhas redes. O Instagram é @filme.da.semana. O Blue Sky, Lalariland. E o TikTok, Filme da Semana Tudo Junto. São os lugares onde eu posto mais no Instagram, reclamo bastante no Blue Sky, de vez em quando eu lembro que o TikTok existe, mas enfim, se você quer falar comigo, não tem rede social, eu tenho um e-mail para contato, que é podcastfilmedasemana@gmail.com. Esse e-mail também é uma chave Pix, caso queira fazer alguma contribuição com o meu trabalho. E é isso, fiquem bem, bom fim de semana, até semana que vem, tchau, tchau.